Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é Customer Success, como diferencial competitivo, estratégias para entregar alta performance em mercados desafiadores. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Nicolás Mendes, especialista em Customer Success, reconhecido por 3 anos consecutivos como Top 100 da CSM a nível global e autor da newsletter News de CS, que possui mais de 1.800 assinantes de mais de 50 países e 5 continentes. Nicolás, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o convite para falar com os nossos ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro. Eu que agradeço, Luiz. Para mim é um prazer poder compartilhar com o seu público, dividir um pouco contigo da minha experiência e estou aqui para tentar somar e agregar no dia a dia de cada um. Ô Nicolás, para a gente começar a bater um papo, né, no começo da década, nós Uhum, ouvimos muito falando do atendimento a clientes, cada vez mais sofisticado, colocando a importância de um atendimento mais amplo, que vai além daquele feito lá nos pontos de contato, tanto físicos quanto digitais, e uhum, começamos a ouvir certas siglas, né, como uhum, CX, CS, né? Customer Service, Customer Experience, Customer Success, e muita gente ainda não sabe muito bem essas diferenças e não sabe muito bem o que é. Eu queria então começar uhum. o nosso bate-papo, se você pudesse explicar um pouquinho do que representa, qual a importância, o quanto isso vem agregando, não só na área de atendimento, mas na área de vendas, na área de marketing, né? Queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Bom, muito bom. Ah, com respeito à diferença entre as áreas, entre as nomenclaturas, digamos que Customer Service ou serviço ao cliente, serviço ao consumidor é todo ponto de contato. Geralmente se refere mais a times de suporte técnico, suporte financeiro, suporte jurídico dos clientes. E depois temos uma segunda etapa, teve o lançamento do Customer Experience, que era justamente equipes dedicadas a trabalhar numa experiência do consumidor, uma melhora na experiência, um melhor relacionamento com o cliente, uma forma de pensar diferente o trabalho das empresas para que o consumidor fosse atingido de uma outra forma e gerasse uma conexão mais interessante. Já o Customer Success, ou o sucesso do cliente, é, é justamente buscar que o cliente tenha sucesso naquilo que ele se propõe quando contrata um serviço. E geralmente está atrelado a empresas SaaS, que são as empresas que vendem ou que, digamos, oferecem software como um serviço, assim como, digamos, Microsoft Office, sim, que antigamente a gente comprava licença, hoje em dia a gente paga mensalmente. Então, o sucesso do cliente vem para que as pessoas consigam utilizar, consigam ter resultado e consigam se manter por mais tempo, gerando o que a gente chama de um LTV maior, que seria um lifetime value, um valor por tempo de vida do consumidor junto com a empresa, e assim tornar a empresa mais rentável. Então, na verdade, são diferentes formas de encontrar eh, um caminho para que o consumidor se torne mais rentável para a empresa se torne cada vez mais rentável e mesmo que ele pareça um pouco mais romântico do que o serviço ao cliente comum, o que ele busca é eficiência na hora de gerar resultados, só que como gerar resultados tanto para o cliente quanto para a empresa, ele se torna mais sustentável. Essa é a real intenção por trás do Customer Success ou sucesso do cliente. E sobre esse tema, Nicolás, o nosso canal, né, que tem
uma parte aí de atendimento às pessoas que estão acompanhando nas diversas Sim. plataformas, vem aumentando o número de perguntas sobre isso. Nós recebemos, eu estava olhando aqui, nós Uhum. recebemos uma pergunta no nosso canal de relacionamento da Juliana Ribeiro, lá de Porto Alegre. Ela diz assim: em mercados onde os clientes esperam a personalização total, quais são as métricas que podem ser mais importantes para medir se realmente estamos entregando um valor contínuo e não apenas resolvendo problemas pontuais? Ok, excelente. Eu acho que para a gente entender se os clientes estão tendo realmente uma satisfação mais plena, é importante que a gente tenha métricas de satisfação. Ali tem, por exemplo, CSAT, que é uma métrica sobre a satisfação a respeito do atendimento, e tem NPS, que é uma métrica que se refere à satisfação com respeito ao produto. O quanto essa pessoa recomendaria a empresa para outros. E o CSAT, o quanto ela se sente satisfeita ou preparada, ou assessorada, ou entendida com respeito ao produto ou serviço para continuar em frente. Então, nesse sentido, em empresas que trabalham muito com personalização, para ter uma métrica que seja geral, que é difícil, porque se você personaliza muito, parece que cada um vai ter uma expectativa diferente. Porém, se o teu serviço é personalizar, o quanto o teu cliente está satisfeito com o teu serviço, o quanto o teu cliente recomendaria o teu serviço para um outro. Né? Isso vai te ajudar a ter um equilíbrio, e eu acho super interessante quando o cliente te dá um feedback negativo, né? Ele se mostra frustrado, etc., ter um poder de reação muito rápido. Se a gente conseguir reagir a tempo, se a gente conseguir se comunicar com o cliente a tempo e reverter a situação, demonstrando que a gente está aí para ajudar e que a gente também pode errar e que a gente também não tem todas essas respostas, o cliente se sente muito mais aberto, se demonstra muito mais colaborativo e consegue te levar a um outro patamar, que é bem interessante também. Sim, eu tenho uma outra pergunta aqui, Nicolás, do Carlos Menezes. Ele é de Recife. Ele não diz aqui, assim como a Juliana, em Uhum. que atividade ou que empresa ele Ok. trabalha, mas ele coloca assim: quando falamos de antecipar problemas antes que o cliente perceba, quais as estratégias são recomendadas para alinhar equipes de diferentes áreas sem perder a agilidade e a qualidade no atendimento? Ótimo. É complexo, porque depende muito de qual área a gente está falando, qual tipo de produto ou serviço a gente está falando, mas eu vou falar pela minha experiência. Dentro do trabalho de Customer Success, eu trabalho com sucesso do cliente já faz mais de 6 anos na mesma empresa. Eh, a gente trabalha muito com gestão de risco. A gestão de risco nada mais é que um trabalho constante de mapeamento de riscos, de possibilidades de que um cliente desista de continuar com o teu serviço. E eu também trabalho com uma gestão proativa com respeito ao relacionamento com o cliente. Então eu Hum. tenho que estar presente no dia a dia do cliente, nas principais decisões, tentar entender quais são os cenários que na minha empresa, no serviço que eu presto, podem se tornar um risco. Por exemplo, o ponto focal da empresa, se mudou a pessoa que fazia contato comigo, se a empresa foi comprada por uma outra, se mudou a diretoria. Tem pontos ali que são da empresa e que podem ser um risco para mim. Tem pontos mais evidentes que podem ser um risco para mim, que é eu não entrego o que eu deveria, eu deixei devendo uma resposta, a minha eh, capacidade de entrega do serviço ou do software ou do produto foi mermada, então o cliente vê isso como um problema. Então é importante que seja uma ação proativa, se antecipe, que a gente consiga mapear riscos. E para você ter uma ideia, eu trabalho numa empresa na qual a gente estava tendo uma dificuldade sazonal, né? Tinha uma época do ano que a gente tinha uma dificuldade de perda de receita que tinha um contexto de sazonalidade, só que quando você entende que essa sazonalidade te atinge todos os anos, eu sempre digo que é como aquela pessoa que chega atrasada do serviço todo dia por culpa do trânsito. Se você sabe que o trânsito é ruim, tem que sair um pouco antes. Então a gente Hum. tem que começar a se antecipar e chegar perto daquele cliente na época, nessa safra, nessa sazonalidade, na qual ele está mais pendente a cancelar
porque ele está procurando uma outra solução ou algo parecido. E aí, se antecipando, a gente gerando esse trabalho de antecipação, de leitura de mercado, de presença com o cliente, de estar ali próximo do cliente naquela época, a gente conseguiu reverter um cenário que tinha X número de cancelamento em verba, reduzimos ele a menos da metade, no mesmo período do ano seguinte. Tudo por uma questão de antecipação, de leitura de clientes, de leitura de que são motivos de risco. Então, é difícil a gente apontar o que é um risco para o nosso ouvinte, o que é um risco para todos, né? Porque pode ser um pouco mais geral, mas eu acho que o trabalho é mapear o que pode ser um risco e começar a ver dentro da tua base de clientes quais desses clientes devem ser sinalizados como risco para fazer um trabalho preventivo, não apenas esperar a responder quando ele pede cancelamento ou algo parecido. E quando você falou de métricas, além dessas métricas que são extremamente importantes, né? O CSSAT, o CSAT, o NPS e outros, né? Outras variações, né? Que existem relacionadas à pesquisa de satisfação, medir Uhum. fidelidade e tudo mais. Também é importante monitorar, né? De uma maneira geral, como é que tá, como estão os comentários nas redes sociais, Sim, né? Que tipo de também. comentário é feito, sites de reclamação, né? Como Reclame Com Aqui, certeza. Procon, né? Para que não fique apenas restrito a uma pesquisa que a empresa possa realizar, né? E Uhum. também Resposta essas direta. pesquisas têm que se tomar muito cuidado. O que eu venho analisando nos últimos anos é uma loucura essa questão, principalmente do NPS, né? Por buscar melhoria de indicadores, atrelando Sim. isso a salário de funcionários, Uhum. enfim, né? Criando metas em cima disso, o que acabou sendo uma corrida e um pouco de manipulação desses resultados, né? Uhum. E acaba perdendo o valor dele. Então, eu acho que também é importante esse mapeamento externo e cruzar, né, essas informações, cruzar com vendas para ver se o número de reclamações que estão acontecendo, se tem isso repercutido no resultado de vendas ou projeção da marca, ou seja, não ficar só na métrica em si, né, numa métrica em si, né? Uma coisa que é transparente com respeito a isso é se você oferece um serviço, se a pessoa está vindo recorrentemente a esse serviço. Se você tem um software como serviço, se a pessoa está utilizando. Tem métricas de saúde, né, do cliente que a gente consegue entender se ele está utilizando ou não o serviço. Mas, por exemplo, vamos a algo prático, algo que todo mundo poderia entender fácil. Eu vou lá numa academia, faço uma inscrição e pago 6 meses adiantado. Enquanto eu não terminar esses 6 meses, a academia não vai se preocupar comigo se eu vou voltar a pagar ou não. Porém, se a academia acompanhar e verificar que no segundo mês eu parei de ir, e ela começar a me incentivar a ir, começar a me dar um atendimento diferenciado para que eu realmente comece a engrenar e comece a ir seguido, quando chegar o final do semestre, certamente eu vou renovar porque para mim vai Uhum. ser natural. Agora, se eu deixei de ir durante 5 meses, não adianta depois a academia fazer uma promoção para mim, porque eu já joguei fora dinheiro de 6 meses. Então não vou renovar. Então, quando a gente percebe que o nosso cliente está ausente, está afastado, não nos dá contato, ou mesmo que ele não responda a nenhuma pesquisa de satisfação, essa falta de resposta já nos dá um norte com respeito a como ele está se sentindo com a gente. Então, isso aí, como você falou, nem sempre depende de pesquisa, às vezes depende de saber aonde procurar. Na, na, na resposta ruim, fora dos canais oficiais, ou na falta de resposta, que também é um sinalizador. Sem dúvida alguma. Agora, quando nós olhamos, às vezes, essa atividade de atendimento, de vendas, onde existe essa aderência, né, do Customer Success nessas ações, né, relacionadas a atendimento, vendas, marketing, Uhum. de que maneira, né, falando um pouco de estratégia, quais as estratégias, por exemplo, se eu pegar a jornada do cliente ou pegar um funil de vendas, como que o Customer Success ele pode contribuir em cada uma dessas etapas da jornada ou do funil de venda para melhorar a performance? Porque o empresário, ele é legal o que nós estamos falando, mas ele quer ver resultado, né, Com certeza. efetivo na melhora na quantidade de clientes, a venda se tornar mais eficiente e eficaz, trazendo resultados financeiros, né, melhorando a lucratividade.
Então, de que maneira, de uma forma prática, a possibilidade de desenvolver estratégias, como você disse, até mesmo para antecipar, né, não ficar de uma maneira reativa, mas ser proativo nas ações baseadas no conceito de Customer Success? Boa. Primeiro que nada, é importante entender que, por mais que eu sou um profissional de Customer Success e trabalho numa área de sucesso do cliente, não se trata apenas de uma área ou de um tipo de ação, mas se trata de uma filosofia. Então, essa filosofia Hum, precisa permear toda a empresa, porque toda empresa tem que estar preocupada com que o cliente tenha sucesso para avançar. Então, o produto, marketing, vendas, todo mundo tem que estar alinhado com respeito hum, a isso. Mas pensando em você ter um profissional de Customer Success dentro do teu time que vai te ajudar na parte de vendas. Em vendas, é um diferencial saber que a pessoa vai contratar um software, por exemplo, e ele vai ter um acompanhamento de alguém que entende muito bem disso e que vai mostrar para ele o caminho das pedras, vai fazer a pessoa avançar, utilizar e tirar o melhor proveito. Então já é um diferencial. Além disso, o próprio executivo de sucesso do cliente, ele pode contribuir na parte de pré-venda e na parte de venda, trazendo conteúdo relevante que mostra o funcionamento do software, do serviço, que faz a pessoa se preparar melhor, que faz a pessoa entender melhor eh, o que vai contratar, com quem que vai contratar, que tipo de benefício ela vai ter. E isso na primeira parte, né, no funil de vendas. Aí no pós-venda, evidentemente, o atendimento, fazer a pessoa ter esse onboarding, fazer o cliente ver o primeiro valor, começar a utilizar o produto ou o serviço e começar a ver um retorno e depois dar um acompanhamento e uma sequência. Mas eu vou aproveitar para citar um livro de um brasileiro, Iran hum, Damin, que ele é super reconhecido em Customer Success, tanto nacional quanto internacionalmente. Ele tem dois livros, um deles, o primeiro que ele lançou, ele fala sobre eh, como se veem os resultados em um ano quando você aplica uma estratégia de retenção, uma estratégia de hum, evitar essa evasão, né, do o que a gente chama de MRR churn, que é a evasão de receita recorrente mensal. E ele explica o seguinte: se você tem um ciclo de vendas constante, onde você adquire 20 novos clientes por mês e todos esses 20 clientes pagam R$ 500 por mês, num cenário ideal, né? Você tem aquele ritmo todo mês, só para fazer sim. uma conta de padeiro. Você começa o ano com R$ 10.000 pelas primeiras 20 vendas do mês e termina o ano com um acumulado de receita recorrente de R$ 71.750 se o teu net revenue, se o teu MRR churn está em 10%. Ou seja, se você perde todo mês 10% da receita acumulada, termina o ano com R$ 71.750 recorrentes por mês. Se você reduz esse Hum, MRR churn a 5%, você termina o ano com R$ 91.927,98. E se você reduz para 2,5%, você termina com R$ 104.800. hum, Então, veja que você continua vendendo o mesmo tanto, mas pela ação do time de Customer Success, você conseguiu controlar a saída, a evasão de clientes, e isso fez a tua empresa se tornar muito mais lucrativa. Veja que eu tenho eh, uma experiência ao longo do tempo onde as minhas metas de retenção de MRR churn variaram de 0% de Net Revenue Churn, perdão, de 0% a 2%. O MRR churn, que é só o valor que você perde, ali entra uma variável um pouco mais alta, e o Net Revenue Churn, na verdade, é a soma, ou digamos, o resultante de quanto eu perdi e quanto eu consegui expandir dos meus clientes. Porque além de você reter, você também pode fazer expandir, contratando sim. um serviço adicional, aumentando o plano, etc. Então é super rentável nesse sentido. Nossa, muito interessante essa exemplificação. Eu acho que ficou bem claro, né? E com esses números que você apresenta, com esses resultados, também fica mais claro, né, o papel, né, dos Customer Success nesse processo, né, de trazer resultados, né, e alinhando isso, né, não ficando apenas na parte filosófica, mas na parte mesmo operacional, estratégica, né? E ficou muito interessante. Nicolás, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo.
né? Eu acho que você trouxe reflexões importantes, né? Trouxe insights, sem dúvida alguma, que, né, permitirão os nossos ouvintes a buscarem mais, né? Porque aqui nós não queremos Uhum. trazer todas as respostas, mas existe um caminho, né, que é o seu newsletter, que é onde eles podem realmente encontrar, né, se embebedar aí com um conjunto de informações sobre esse tema. Então, eu queria deixar esse espaço para que você pudesse conversar com os nossos ouvintes antes de encerrarmos. Bom, primeiro que nada, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Com respeito ao que eu escrevo, eu sou uma pessoa que gosta de escrever. E com respeito ao que eu escrevo, eu tenho a newsletter News de CS no LinkedIn. Ela tem edições mensais. Às vezes eu passo mais tempo sem escrever, porque também eu preciso equilibrar vida pessoal e vida profissional, mas eu faço com muito carinho. E essa newsletter já faz mais de 3 anos que eu escrevo, já tem mais de 50 edições, chega assim, a pessoas de 53 países, tem assinantes de 53 países nos 5 continentes, que também foi uma surpresa para mim, Hum? não fazia ideia que podia chegar tão longe. Isso me levou também a ganhar prêmios consecutivos, como você falou, da Success Hacker, que é uma empresa americana, que é uma escola de CS americana, e ela faz uma eleição anual global com respeito a quais são os top 100 e os top 25. No top 25 ainda não entrei, mas top 100 eu já estou 3 anos consecutivos. E também, para quem não tem LinkedIn, ou para quem não me achar no LinkedIn, que não é tão difícil, porque Nicolás Mendes não tem tanta gente, tem o meu site, o meu blog, que é Sucesso do Atendente. Veja que em lugar de Hum. ser sucesso do cliente, ele é sucesso do atendente, porque a minha intenção é compartilhar com quem trabalha com atendimento. E vou abrir um parênteses aqui e vou mostrar uma coisa interessante. Eu escrevi um livro que não tem nada a ver com isso, mas é um livro sobre perdão. Perdoa você, Perdoa pai. você, pai. É uma história pessoal, uma história particular com respeito ao perdão. Pode ser uma leitura interessante. Espero que as pessoas que estão assistindo se interessem por Customer Success, mas às vezes aquela pessoa que está com algum perdão guardado para ser liberado pode também se interessar pelo meu livro. Esse livro, os ouvintes, eles conseguem encontrar na Amazon? Como Consegue é que encontrar eles na fazem? Amazon, por exemplo, no Amazon Unlimited, né? Para quem tem Kindle, ou pode procurar pela internet, né? Pode procurar no site da Wiclap, que é uma Única. plataforma para quem se auto-edita, né? Para editores, autores e editores. É Que isso. maravilha. Bom, Nicolás, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, né, de Que aceitar agradeço. o nosso convite. Foi uma honra, né, receber uma pessoa que entende tanto desse tema. Não é fácil, né? Existem muitas pessoas que comentam sobre isso, mas não têm a profundidade que você demonstrou ter sobre esse tema, né? E por isso eu te agradeço bastante essa disponibilidade. Eu que agradeço. Muito obrigado e um abraço para todos os ouvintes. E, prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível.
E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!